Ora, boa tarde, bem-vindos a mais um webinar sobre CompTIA, onde vamos falar neste webinar sobre displays e dispositivos multimédia. Este é um dos tópicos do vosso exame CompTIA, dos exames CompTIA, e hoje vamos debruçar-nos aqui um bocadinho sobre precisamente esta questão. Até cerca de dezembro iremos percorrer os 15 tópicos do exame, falando exaustivamente e cobrindo exaustivamente todos os passos do mesmo, e quando vocês chegarem à fase de preparação, todos estes documentos que estamos a ver nestes webinars ser-vos-ão enviados mal façam o exame final Master D e entrem na fase de preparação CompTIA, receberão estes PDFs para poderem preparar-se. Então, quando falamos aqui de displays e dispositivos multimédia, obviamente podemos falar em monitores, em projetores e até mesmo em headsets VR, ou seja, em headsets de realidade virtual. Isto falando de monitores, que é aquilo que é mais comum em termos deste tipo de dispositivos, o que nós podemos falar aqui logo assim de repente é que o display obviamente é o que nos permite visualizar tudo aquilo que são outputs do nosso computador, seja ele num portátil ou num desktop ou num tablet ou num telemóvel, num smartphone. Podemos dizer que existem dispositivos de display também em termos de legacy, digamos assim, que são aqueles que são, digamos, mais comuns, que são os CRTs, os LCDs, também os OLED, etc. E esses são aquilo que são os dispositivos mais comuns, digamos assim. E depois temos também os flat panels do tipo LCD, podemos também falar do TFT, podemos falar do LCD com iluminação, com retroiluminação, e os OLED, que são também tecnologias mais modernas. Já quando falamos de projetores ou videoprojetores, normalmente é aquilo que é entendido como um display de formato grande em que a imagem pode ser projetada num ecrã ou numa parede ou num fundo branco, usando um sistema de lentes. Isso é um videoprojetor. Também existem videoprojetores com sistemas CRT, LCD e DLP, e tudo isso poderá também aparecer-vos enquanto questão no vosso exame. Um VR headset, ou seja, um headset de realidade virtual, normalmente, por exemplo, são os óculos de realidade virtual para interagir com esse tipo de tecnologia. Normalmente tem inputs sensitivos que são enviados através das aplicações do computador, também controladores para mover o nosso avatar ou o nosso personagem e interagir com o ambiente de realidade virtual, e pode ser usado normalmente em redes sociais, em reuniões e também em tecnologias de gaming, de jogos. Os VR headsets são então essa tecnologia que é preparada para essas finalidades. Se falarmos em devices, displays, ou seja, dispositivos de display, e entrarmos na parte de configurações e funcionalidades, teremos obrigatoriamente de falar nas resoluções e nos outputs, nos tipos de outputs analógicos ou digitais, também os tamanhos de ecrãs e o seu rácio, a taxa de refrescamento em algumas tecnologias, o brilho, o contraste, a iluminação, também a visibilidade, o ângulo de visibilidade que esses dispositivos permitem e também os filtros de privacidade. E depois, obviamente, também a profundidade de cor, que vai ser um dos elementos importantes também para o nosso
o nosso display. Vou passar aqui um slidezinho onde nós temos várias tecnologias VGA, todas elas associadas ao standard VGA, e cujas resoluções oscilam entre os 1280 por 800 com uma dimensão de 16 por 10 em polegadas até ao 4K, por exemplo, Ultra HD com 3840 por 2160 com 16 por 9. E se repararem, do HD Plus, que começa com 1600 por 900, passando por o Full HD, o QHD e o 4K Ultra HD, todos eles trabalham com 16 por 9, incluindo também o HD simples, digamos assim. Todos eles trabalham em 16 por 9. Já o WXGA e o WSXGA trabalham com 16 por 10 e o SXGA trabalha com 5 por 4, ou seja, ecrãs mais pequenos, 5 polegadas por 4 polegadas. Depois, se nós falarmos em cabos e ligações, podemos falar em muitos tipos de ligações e de fichas que existem. Existem fichas que permitem ligar-nos fichas VGA, fichas HDMI, fichas DVI, etc., DisplayPort, que permitem trabalhar. Algumas permitem transmitir em simultâneo imagem e som, como é o caso do DisplayPort e do HDMI, outras apenas imagem, usando para a conversão do analógico para o digital e do digital para o analógico. Quando nós falamos em portas VGA, temos aqui normalmente a porta VGA de 15 pinos, que é usada para ligar monitores a PCs, ainda hoje muito usada em muitos monitores que se encontram nos parques informáticos deste mundo, e que tem 15 pinos com parafusos SCART também. Já hoje em dia já não é muito usado, Ruben, mas sim para televisões e videogravadores, leitores de DVD, que ainda existem também aí em muitos lugares. Os 15 pinos do VGA, que permitem trabalhar como interface analógica com sinais variáveis ou contínuos de RGB, portanto de Red, Green and Blue, e que permitem trabalhar com qualidades baixas, a mais baixa, perdão, entre 800 por 600 e 1600 por 1200 em alta qualidade. Normalmente os cabos mais vulgares andam entre o 1 e os 5 metros, mas podem ir até aos 30 metros sem perder qualidade. Depois temos os DVI. Os DVI existem desde o A até ao I. Portanto, existem aqui DVI-A, que é o mais comum, DVI-D Single Link, DVI-I Single Link, DVD-D Dual Link e DVD-I Dual Link. Portanto, temos aqui as diferenças de fichas e temos aqui os tipos que existem de DVI, e o DVI, Digital Video, foi preparado ou criado para substituir o VGA. Suporta apenas vídeo digital ou também analógico e digital. Foi preparado para ser usado com ecrãs planos e depois acabou por passar um bocadinho, desaparecer, entre aspas, não é desaparecer, mas sair de circulação mais rápido do que era esperado, porque apareceu entretanto o HDMI e o DisplayPort, que lhe retiraram o reinado, digamos assim. Existem vários tipos de DVI, DVI-A analógico, DVI-D apenas digital, DVI-I analógico e digital. A largura de banda vai de 3.7 gigabits por segundo em resolução Full HD, ou seja, 1920 por 1200 com 60 frames por segundo. Em Dual Link, isto em Single Link, em Dual Link pode ir acima dos 7.4 gigabits por segundo em HDTV, ou seja, uma resolução de 2560 por 1600 com 85 frames por segundo. Alta qualidade já em termos de imagem. O HDMI surge mais tarde e vem, digamos que é o
High Definition Multimedia Interface, permite ligar tanto áudio como som, como vídeo, áudio e vídeo, e suporta várias larguras de banda, como podem ver aí no vosso ecrã, desde 4K, ou seja, 496 por 2160 em 24 Hz de frequência na versão 1.4 e até 10K a 120 Hz por frequência na versão 2.1. Existem vários tipos de ficha também, o tipo A com 19 pinos, o tipo B com 29 pinos, que permite também ligação em dual, que é menos usado, o tipo C, que é o mini HDMI, e o tipo D, que é o micro HDMI, que existem nomeadamente em alguns dispositivos móveis, em laptops, etc. Temos aqui um esquemazinho da ficha, aqui o aspecto, o mini HDMI aqui mais rendilhado, o HDMI tipo A, que é o mais usado aqui, normalmente o tipo de cabos, que é o standard de categoria 1, alta velocidade de categoria 2, e depois o premium e o ultra high speed, também compatíveis com DVI-D, e permitem também usar adaptadores que convertem, boa noite Benedito, que convertem HDMI para VGA, VGA para HDMI, mini HDMI para DVI, etc. Existem adaptadores que fazem todas essas conversões. Temos também o DisplayPort. O DisplayPort é um concorrente do HDMI, por assim dizer, e também suporta alguma compatibilidade com o DVI e com o HDMI. Royalty free, ou seja, foi uma tecnologia desenvolvida com livre de honorários, digamos assim, e que permite também trabalhar e transmitir imagem e eventualmente até som em simultâneo. Suporta também 4K em Ultra HD e também vai trabalhar em termos de transferências muito parecido ao PCI-E. O DisplayPort suporta cobre e fibra, ou seja, cabos de fibra óptica e cabos de cobre. Em termos de cobre, vai suportar resoluções até 2.560 por 1.600 e as suas fichas têm 20 pinos, permitindo a ligação a DVI-D e HDMI, se for necessário, através também de adaptadores. Tem aqui um exemplo de uma ficha DisplayPort. Só aqui molhar a garganta. Passando adiante, ainda existem também os Thunderbolt. Os Thunderbolt são muito usados em Macs, portanto no Macintosh, na Apple, e digamos que é um tipo concorrente, digamos assim, também USB-C. O DisplayPort é concorrente do HDMI porque faz exatamente o mesmo que o HDMI faz, mas noutro tipo de ficha e de cabo, Benedito. Portanto, daí ser concorrente no mercado. Conversores. Temos aqui também conversores de DVI e Dual Link para HDMI. Nunca se esqueçam que tem que ser DVI-I para poder converter para HDMI. Temos a porta HDMI, temos a porta DVI Dual Link e o adaptador que é compatível. Depois temos também DVI-I para VGA, e aqui temos o exemplo de como é a ficha VGA e de como é a ficha DVI-I. Ambos as tecnologias HDMI e VGA podem então funcionar com adaptadores para DVI. Outro tipo de adaptadores também DVI-I para Thunderbolt, sendo que o Thunderbolt tem aqui a portazinha e o DVI-I também tem ali a porta. Placas de vídeo. As placas de vídeo trabalham também, obviamente, em conjunto com os dispositivos de display e normalmente as placas de vídeo podem usar sistemas com CPUs próprios, ou GPUs, digamos assim,
e com memória própria, mas também podem partilhar com o processador e com a memória que está na motherboard, no sistema, e até haver placas integradas on-board, portanto, normalmente para PCs mais baratos, os chamados PCs low-end. Vamos passar aqui a mostrar aqui um exemplo de uma placa gráfica com porta HDMI, porta DVI, porta DisplayPort, portanto, e aqui o GPU que está por baixo desta proteção com a ventoinha, o processador gráfico e aqui o tipo de ligação, também PCI Express, que permite trabalhar. A velocidade do clock é importante nas placas gráficas e nomeadamente nas unidades de processamento gráfico GPU, que são ao fim e ao cabo um microprocessador como o CPU normal, digamos assim, e permitem todas essas funcionalidades que tem aqui no vosso ecrã, usando velocidades de clock muito boas, também as unidades shader, as frames que podem oscilar entre as 30, 60, 85, etc. Depois as ligações PCI até 16 vezes e os adaptadores gráficos com DirectX ou com OpenGL, dependendo da tecnologia que estaremos a usar. Normalmente, ao instalar uma placa gráfica, há uma detecção e uma instalação usando o sistema Plug and Play, que detecta e instala automaticamente pelo menos drivers genéricos que permitem o dispositivo ser reconhecido pelo computador e permite trabalhar logo com o dispositivo, mas depois recomenda-se a instalação dos drivers que venham com o próprio dispositivo, ou então ir ao site do fabricante, baixar o driver correto e instalá-lo para retirar o melhor proveito possível em termos de utilização. Displays múltiplos. Normalmente podemos usar vários monitores, vários displays ligados a apenas uma placa gráfica, e em termos do Windows é assim que nos aparecem as opções, neste caso o Windows 10 e o Windows 11. Podemos ter aqui os displays, ele detecta-os e depois podemos trabalhar e rearranjá-los, digamos assim, reconhecendo qual é o primeiro, qual é o segundo, duplicar o monitor, ou seja, imaginemos que temos um portátil e um monitor externo, podemos ter a mesma imagem num e noutro, um estar virado para o público, o outro estar virado para nós, uma televisão grande, um ecrã, um data show, etc., e pode estar em duplicado para as pessoas estarem a ver o mesmo que nós estamos a ver. Caso nós queiramos trabalhar com vários ecrãs em simultâneo com coisas diferentes, fazemos o estendido e passamos a ter conteúdos diferentes nos diferentes ecrãs também. Estava aqui a pensar no que é que poderia aqui a ler, porque é que a velocidade dos clocks é primordial? Primordial como? Não estou a perceber qual é o sentido da palavra primordial na sua pergunta, Benedito. É fundamental, digamos assim. Se for isso, é assim, quanto maior clock, mais rápido o processador, mais rápido o processamento da imagem, melhor rendimento tiramos do GPU, do processador gráfico da placa. O clock é sempre aquilo que lhe vai dar maior frequência, maior velocidade, maior rendimento, maior facilidade de utilização e de funcionalidades também em termos da utilização dos nossos displays, digamos assim. Vou-vos só aqui dar um salto até ao áudio, e no áudio temos aqui também as entradas que lhes podem surgir em termos de placas. O verde normalmente áudio out, o cor-de-rosa normalmente entrada de microfone, o azul linha de entrada, o preto linha de saída
e o amarelo também linha de saída. Normalmente estas linhas de saída existem as três quando estamos a falar de sistemas com surround, digamos assim, 4.1, 5.1, 7.1, etc. Existem estas fichas que permitem depois trabalhar o surround de som. Isto está localizado na placa de som, conforme podem ver aqui neste corte do seu perfil, e este é um aspecto de uma placa de som PCI que poderão ligar em qualquer motherboard. AudioIn normalmente trabalha com estéreo e permite ligar vários tipos de dispositivos, que conforme estão aqui, CD players, etc. O mic normalmente é mono, ou seja, recebe um microfone mono. Áudio alto, em termos de cor de laranja, é também uma linha analógica. O áudio alto preto que vai pôr normalmente o sinal para as colunas de trás do sistema surround, e o áudio alto cor de laranja, o verde é o sistema principal, digamos assim, e o cor de laranja é o que vai levar para o subwoofer. Normalmente o subwoofer recebe do cor de laranja, o preto recebe das colunas, manda para as colunas de trás, e o verde vai funcionar como a linha principal de transmissão de som em termos de saídas. Mais eficaz é HDMI. Benedito, o HDMI é mais moderno, o VGA é mais antigo. O HDMI ganha aos pontos ao VGA. Jonathan, não é necessário, mas podemos sempre instalar uma placa melhor e ir à BIOS e desativar aquela que é on-board. Por exemplo, no meu portátil, na minha torre, eu tinha uma placa on-board que só tinha uma entrada de microfone e uma saída simples estéreo, e eu quis montar um sistema surround para ter melhor som quando estou a trabalhar, e o que fiz foi desativar na BIOS essa placa de som on-board, que normalmente aparece lá mesmo soundboard on-board, soundcard, perdão, on-board, desativei-a, instalei no slot PCI uma placa de som com este tipo de saídas, e instalei umas colunas 5.1 que me permitem ter um subwoofer, colunas atrás e colunas à frente para ouvir música com melhor qualidade. Sobre outputs, displays, era o que tinha para vos trazer hoje. Espero que tenham gostado deste webinar e despeço-me. Neste caso, vou fazer as minhas férias grandes a partir de segunda-feira, por isso despeço-me até dia 16, regressando ao trabalho nesse dia. Em termos de webinars, será uma data próxima também desse dia, se não estou em erro, dia 18, regressarei com webinars. Àqueles que começaram agora a formação, o que peço é que aproveitem a minha ausência para estudar, anotem as dúvidas que forem tendo, peço-lhes que não encham a caixa de mensagens nem de e-mails com muitas dúvidas, nem o façam em termos de Skype também, porque depois, quando eu voltar, vou ter muita dificuldade em conseguir responder-vos a todos. Guardem essas dúvidas e a partir do dia 16 coloquem-nas, por favor, estejam à vontade. Na terça-feira não havia webinar, Luís, isso foi um engano de calendário, porque na terça-feira eu estava de férias, de mini-férias, porque eu organizei aqui um festival de música na minha cidade e tirei 3 diazinhos de mini-férias por causa dessa organização. Isso foi um engano de calendário e não há nada a remarcar, digamos assim. A partir de agosto, então, voltarei aos webinars. Até amanhã estarei a responder ao campus. Disponham. Um forte abraço a todos e eu vou descansar porque preciso mesmo de voltar com as baterias recarregadas, porque este ano, mais os dois do Covid, foram muito violentos em termos de trabalho, por isso preciso de recarregar baterias.
Um forte abraço a todos, quem estiver de férias, boas férias, quem estiver a trabalhar, bom trabalho, aproveitem para estudar, apontem as vossas dúvidas e depois enviem-mas a partir do dia 16. Forte abraço a todos e muito obrigado por terem estado aí desse lado.